Hoje nós vamos falar sobre a Transmissão Paulista, a TRPL4, uma das principais ações do setor elétrico e uma das queridinhas de quem gosta de investir aí na área de transmissão. Mas será que a Transmissão Paulista está valendo a pena? Hein? Vamos ver nesse vídeo. Você vai ter acesso agora a uma análise completa desta ação. Mas é importante que você entenda que não se trata de recomendação nem de compra e nem de venda. Eu não sou analista, cara. Isso aqui que você vai ver nesse vídeo é a minha opinião pessoal de investidor, tá? Então use o vídeo com fins educacionais, para você entender a análise, observar os números e tomar as suas próprias decisões, porque eu posso estar completamente errado em qualquer juízo de valor que eu faça. Então, tome as suas próprias decisões que você será bem mais sucedido, tá bom? Bom, para começo de história, a Transmissão Paulista, se você tivesse investido nela há 10 anos atrás, R$1.000, hoje você teria 5.222. É uma baita valorização, não é? Então, é uma empresa que já tem um histórico de retorno do investimento em valorização muito interessante. Isso é bom sinal, tá? Bom, a gente pode observar aqui, com dados do site Investidor 10, né, que a empresa rendeu em 5 anos mais de 100%, em 10 anos mais de 400%. Né? E se você descontar a inflação, mesmo assim, ó, em 5 anos deu 65% acima da inflação. Em 10 anos, 194% acima da inflação. Embora, se você olhar aqui no curto prazo, essa rentabilidade está negativa. O que pode representar um indicativo de que no curto prazo, exista alguma assimetria. A empresa esteja sendo cotada a um valor abaixo do que ela realmente vale, o que seria uma oportunidade, né, de investimento para quem pensa no longo prazo. Bom, vamos analisar, né, vamos ver os números da companhia e aí você tira a sua conclusão. Olha aqui o checklist lá do site Investidor 10. Isso aqui é um excelente indicativo, tá? Empresa com mais de 5 anos de bolsa, que nunca deu prejuízo na base anual, que nas bases trimestrais já vem com 20 trimestres seguidos de lucro, né, pagou mais de 5% ao ano de dividendos em média nos últimos 5 anos, tem um ROI acima de 10%, tem uma dívida menor do que o seu patrimônio, é uma empresa que apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, tem liquidez, é bem avaliada. Então, outro indicativo de que se trata de uma empresa premium da Bolsa de Valores, né? Bom, vamos ver os números, né? Na data que eu estou gravando esse vídeo, você pode ver aqui que a cotação está em R$21,94. Isso quer dizer que os lucros dos últimos 12 meses por ação representam 16,41%. Né? E a gente teve um dividend yield de 4,8%. Isso quer dizer de que cada R$1 de lucro que a companhia teve, ela passou 2,95 de dividendos para os acionistas, né? Ficando aí com mais de 70%, 70,5% com a empresa para reinvestir esse dinheiro nas suas atividades. E eu acho isso muito interessante. Sabe por quê? Porque eu não consigo um investimento que me pague com certa tranquilidade uma lucratividade de 16% ao ano. Você consegue? Não, né? Mas a Transmissão Paulista, com as atividades dela, né, que são com contratos assinados por longos anos, corrigidos pela inflação, com garantia de que a receita vai entrar, ela consegue fazer 16% ao ano. Então, é melhor que a companhia reinvista esse dinheiro nas suas atividades, esse lucro, do que ela me pague. Porque se ela me pagar, eu não vou conseguir ganhar mais do que ela com esse nível baixo de risco, você entende? Então, eu entendo que é uma boa, nesse momento, a companhia estar com um payout baixo, né? Pagando dividendos aí de apenas 4,84%, quando ela poderia estar pagando mais. Né? Quem tem a visão de longo prazo espera que a companhia tome decisões dessas, né? Aproveitando o momento atual, que é de grandes investimentos, tem havido vários leilões aí do governo para novos investimentos em transmissão. Então é interessante que a companhia aproveite esse momento em que está havendo oportunidade de crescer e ela está gerando lucro, está gerando capital, que ela invista nessas oportunidades para que lá na frente a gente tenha ainda mais lucros, tá? Bom, vamos continuar aqui. Perceba também que os dividendos da Transmissão Paulista nunca foram absurdamente altos, né? A gente vê sempre aqui uma média de 4, 3, 4, 2, 6%, 6%, 4%, 4%. Então, na média geral, considerando os dois picos, está em 6%, né? Mas o normal dela é pagar ali por volta de 4 a 5% mesmo, né? Então, não tem nada de extraordinário, né? Em 2021, a gente vê que esse dividendo foi bem alto, mas não sei se você se lembra, era aquela época que tinha um projeto para taxar os dividendos e o que a companhia fez? Antecipou dividendos, tentando fugir de uma eventual tributação, né? Não é o caso, pelo menos por enquanto. Tá? E a gente vê que o payout da companhia ele tende a ficar ali numa média de 50%, mas que agora a companhia está pagando 29%. O que significa? Que ela está enxergando uma oportunidade de ampliar as suas atividades. Eu acho muito interessante quando a gente tem a oportunidade de investir num setor que é defensivo, que é de baixo risco em relação a outros setores,
E a gente, ao mesmo tempo, tem um risco menor, tem renda passiva, dividendos, tem lucro e tem crescimento. Para mim, esse é o cenário perfeito para se investir numa empresa, né? Em relação à precificação, veja que com os lucros que a companhia gera, em 6 anos você tem o retorno sobre o valor que você paga na cotação. Veja que em relação ao patrimônio da companhia, hoje você paga 83 centavos por cada R$ 1 que ela vale. Pela geração de caixa, com caixa que a companhia gera livre ao longo de 4 anos, isso já daria o valor que você paga hoje, né? E a receita, aliás, com caixa dela são 2,6 anos, né? E com o lucro operacional dela seriam 4 anos. Então veja, são números de pouco tempo para você ter o retorno do investimento que você faz pelo preço da cotação de hoje, considerando o lucro que ela gera hoje, o patrimônio que ela tem hoje, a receita que ela tem hoje. Ora, mas se ela está investindo, a gente espera que esse lucro aumente, que esse patrimônio aumente, que essa receita aumente. Então, na minha visão, a Transmissão Paulista está oferecendo uma oportunidade para o investidor de longo prazo, né? Ela está aparentemente aqui bem barata ainda para o investidor de longo prazo, né? E a gente vê que a cotação tem seguido os lucros, né? Veja que quando o lucro teve um pico de alta aqui, ó, o movimento seguinte foi da cotação subindo. Então, ó, quem comprou aqui quando ela estava, né, com a cotação mais ou menos estagnada, né, pode ter aproveitado aqui uma parte desses lucros altos. Mas veja que a cotação continuou seguindo, subindo quando o lucro subiu, e quando o lucro deu uma arrefecida, ó, o que acontece? A cotação vem caindo, né? Então pode ser interessante, né, que a companhia talvez no futuro venha gerar um outro pico desse, né? E aí quem comprou quando a ação estava um pouco mais depreciada pode vir a ter uma lucratividade muito interessante, né? Veja que o PL da companhia, né, sempre, né, foi precificado aqui de maneira conservadora, né? 8, 6, 8, 5, 6,7, 6, né? Então a gente vê que hoje o PL está ligeiramente mais baixo do que a média, né? O preço sobre o valor patrimonial, né, esse está bem abaixo da média, sugerindo que a companhia possa estar barata, né? Veja que ela normalmente foi precificada aqui, ó, acima de uma vez o seu patrimônio líquido, né, com um certo ágio, e hoje ela está com um deságio, né, de 0,8. Então pode ser que tanto em relação aos lucros como em relação ao valor patrimonial a companhia esteja ligeiramente barata, né? Em relação ao preço EBIT, também a gente vê aqui uma média, né? A gente vê uma média, nada de extraordinário. Em relação à rentabilidade da companhia, veja que a gente tem números aqui interessantes, né? Um lucro bruto de 60%, né? O lucro operacional de 64%, o lucro líquido, estamos falando aqui de margem líquida, tá? De 43,32%, o lucro considerado sobre o patrimônio da companhia de 13% e o lucro sobre o capital investido de 11,9%. Ora, vejam só, todos esses números aqui representam o seguinte: essa empresa ela consegue fazer mais dinheiro do que eu talvez conseguiria investindo. Será que se eu pegasse o meu capital e investisse, eu teria hoje em dia 11,9% garantidos, né, com um contrato de 20 anos, corrigido pela inflação, com a receita garantida pela União Federal? Será que eu, com esse nível de risco, conseguiria ter essa lucratividade? Talvez sim, talvez não, né? Mas aqui a gente está vendo que é uma empresa que faz dinheiro ao longo do tempo. Então veja que ela está reinvestindo uma grande parte desse capital. Então, esses números, ao preço de hoje, tendem a melhorar ao longo dos anos, porque a companhia vai gerar lucros, a cotação dela tende a subir, né? Então, quem comprou na cotação mais barata, no caso de uma subida dessas margens aqui, né, dessa lucratividade da empresa, isso representaria um ganho ao longo prazo. Mas com os números de hoje, você vê que já são números bastante competitivos. Então, compensa o risco de tirar uma parte do meu capital da renda fixa para colocar numa empresa dessas, tá? Eu enxergo dessa forma, tá? Veja que a margem líquida da companhia, ela sempre foi alta, né? Inclusive agora ela está mais baixa. Você vê aqui que a média é de 48%, e hoje ela está com 43%. Mas veja que ela já chegou a ter anos aqui, ó, com 50% de lucro, 90% de lucro, 53%, 59%, 50%, 63%. Então veja que nos momentos em que a gente pode ter uma fase mais de reinvestimento da companhia, nos momentos em que a gente esteja mudando o ciclo, né, de inflação, de Selic, esses últimos 2 números aqui tenham sido pressionados, né? Mas, quem sabe, né, com um cenário mais favorável, a gente não vê uma lucratividade voltando a esses patamares, né? Ora, se a lucratividade hoje, a margem líquida está em 43%, e ela vier aqui para algo em torno de 60%, a gente vai ver um aumento de 50% nos lucros de hoje, né? Então, se você acredita, né, que o setor de transmissão pode vir a se tornar favorável nos próximos anos, eu acredito, né, eu acho que o setor de energia como um todo, pelo que a gente está vendo, vai ser cada vez mais demandado, né? Cada vez mais as pessoas dependendo da eletricidade, o consumo aumentando, então essas empresas tendem a se beneficiar muito, né? A margem EBIT da companhia, a gente vê que sempre está ali em torno de 65%, então ó, hoje está em linha com a média, né? Está em linha com a média.
né? Bom, em relação ao endividamento, tá? Ao endividamento. Veja que a Transmissão Paulista tem uma dívida bruta de 8,8 bilhões. Mas olha só, o patrimônio dela é de 19 bilhões. Então ela tem patrimônio suficiente para fazer frente a essa dívida aí, né? E ela tem em caixa 1 bilhão e 400 milhões. Portanto, a dívida dela líquida, né, quando a gente pega a dívida total e diminui o valor que ela tem em caixa, dá 7 bilhões e 300 milhões, né? Ora, André, é muito dinheiro, né? 7 bilhões, mas veja, a empresa gera 3,5 bilhões de caixa por ano, cara. Sabe o que isso significa? Que em 2 anos, pouco mais de 2 anos, com o caixa que ela gera, se ela pegasse o caixa só para pagar a dívida, em pouco mais de 2 anos ela quitaria. Então, quer dizer, é uma dívida muito controlada nesse momento, bem tranquila. É claro que a companhia não vai fazer isso, porque esses 8 bilhões dela deve estar distribuída aí para vários anos, 5, 6, 10 anos, né? Então, o que a companhia vai fazer? Ela vai amortizando essa dívida, né? E vai usando o seu caixa para novos investimentos. Talvez ela até faça novas dívidas. Ela tem margem para isso, né? Bom, numa empresa, quando a gente tem dívida, mas essa dívida está sendo usada para investimento, e principalmente bons investimentos que gerarão resultado no futuro, é bacana. O ruim é quando a gente tem empresas que estão fazendo dívida para pagar outras dívidas, né? Aí a gente vê que é um sinal ruim, mas não é o caso da Transmissão Paulista, né? Veja aqui que a dívida líquida dela sobre o EBIT, que é o caixa que ela gera, né? Veio aumentando aqui de 2020 para cá, ó, que era 0,50, 1,55, 1,95, 2, né? Então veja que a empresa, ela está chamando capital, né? Além dela usar o próprio caixa que ela gera, ela está contraindo empréstimos e financiamentos para investir nos seus projetos. Isso indica que ela está, provavelmente, né, num ciclo aí que vai redundar lá na frente numa geração de receita maior, né? Então eu vejo como bom sinal. Esse indicador aqui que está hoje em 2, se ele chegar até 3,5, 4, ainda está, na minha visão, sustentável. Então a companhia ainda tem margem, na minha visão, para atrair capital de terceiros para os seus projetos, né? Em relação à dívida bruta sobre o patrimônio, né, a gente vê que subiu aqui, né, está em torno de 50%, né, mas ainda assim, né, está abaixo, né, aliás, ainda não é que esteja abaixo, é um número que está ainda bastante razoável, né? Se a companhia pegar aí todo a sua dívida, ela não dá metade do seu patrimônio, né? Então, está ainda bem razoável. Em relação ao crescimento, a gente observa que nos últimos 5 anos, a companhia teve um aumento de receitas em torno de 15% e um aumento dos seus lucros em torno de 11%. É isso que eu estava falando, né? Quando a companhia vai reinvestindo o capital, esses novos projetos vão gerar lucros daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, o investidor que comprou hoje, daqui a 4, 5, 6 anos, vai ter essa lucratividade incidindo sobre os lucros atuais, né? É o juro composto, o efeito do juro composto ocorrendo aí, né? Porque a empresa vai aumentando as suas receitas, vai aumentando os seus lucros, mas a base é o valor que eu paguei quando comprei a ação 5 anos atrás. Então, se o investidor hoje está com uma base aí de 11%, né? Quem compra hoje está com uma base de 11%, certamente quem comprou 5 anos atrás está com uma lucratividade muito maior porque comprou mais barato do que hoje, né? Então, essa é a lógica da gente investir em empresas. Elas estão sempre crescendo, elas estão sempre aumentando receitas, elas estão aumentando lucros, então a gente vai gerando a bola de neve, né, do ganho. Mas isso se você investe, né, cara, numa empresa que está crescendo, numa empresa que gera lucro, né? Porque se você investir numa empresa que está dando prejuízo, aí o efeito é contrário, aí não dá, né? Bom, mas a Transmissão Paulista está bem na fita aqui, né? Veja aqui que ela tem o histórico de crescer receitas ao longo dos anos e tem também o histórico de crescer lucros ao longo dos anos, né? Esse indicador, ele mede 5 anos para trás, né? Então vejam que todos os anos, né, tem um aumento de receita, às vezes mais, às vezes menos, tem um aumento de lucros, às vezes mais, às vezes menos, mas ela está sempre aumentando seus lucros, né? Então, qual é a minha conclusão para a empresa? Bom, que além de ser uma empresa de energia, especificamente da área de transmissão, ou seja, atuar num setor defensivo, é uma ação de crescimento, cara, também, porque ela vem aumentando tanto as suas receitas como os seus lucros e vem reinvestindo esse dinheiro em novos projetos, né? Outra coisa, é uma empresa que apresenta ótimas margens, tanto nos dias de hoje como no seu histórico, né? Se você olhar aí os dados de 5, 10 anos atrás, você vê que as margens são sempre boas, né? Inclusive, hoje ela está com uma margem líquida aí de 40 e tantos por cento, mas caiu, cara, caiu a média maior, né? Então, é uma empresa que tem tanto um histórico como um nível atual de margens bem interessante, né? E é por isso que ela entrega tanto rentabilidade, a cotação se valorizando, como dividendos, né? É uma empresa que alia, como eu disse, né, o melhor dos mundos. Ela cresce, ela gera rentabilidade na cotação e ela paga dividendos, né? E além disso, embora o seu endividamento esteja aumentando, para quem investe é bom ficar acompanhando isso para ver se não estoura, né, esse limite de endividamento. Hoje em dia está bem controlado, hoje em dia está tranquilo, né? Então,
Na minha visão, ela parece estar próxima do preço justo, na verdade, um pouquinho, né, abaixo do preço justo, né, considerando ali os índices de precificação, talvez ela pudesse estar um pouquinho, né, mais valorizada, mas isso, para quem investe para longo prazo, pode ser sim uma oportunidade. Tá? Então, é uma empresa, na minha visão, bem interessante. Não é aquela barganha da bolsa, aquela ação que está baratíssima e você tem uma possibilidade de ganhar muito dinheiro no curto prazo com ela, mas sim, ela está talvez ali um pouquinho mais baratinha. Né? Na minha visão, é uma oportunidade, sim. E para você, hein? Você tem Transmissão Paulista na sua carteira? Você está confiando que ela está abaixo do preço, que ela vai ter uma rentabilidade nos próximos anos? Me conta aqui embaixo. Gostaria muito de saber qual é a sua visão. Né? Te mostrei a minha, mas eu quero aprender com você também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.